cercada de clientes, responder dezenas de mensagens por dia, participar de reuniões online, criar conteúdo para rede social e ainda assim se sentir profundamente sozinho. Olá, empreendedora! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Terapia em Dia, o programa de saúde mental oficial da Academia de Saúde da Empreendedora. Eu sou Nízia Paz, sou psicóloga clínica e hoje a nossa conversa vai tocar em algo que você talvez não tenha nem nomeado ainda, mas que pode estar aí, presente, dia após dia, minando o seu entusiasmo, a sua energia e a sua motivação. Hoje nós vamos falar sobre solidão, mas não qualquer solidão. Aquela que aparece no meio da rotina, mesmo quando você está rodeada de tarefas, de interações online e até mesmo de resultados. Sabe aquela sensação de esvaziamento no fim do dia? Aquela impressão de que você faz muito, se entrega, mas no fundo parece que está faltando alguma coisa? Pois é, a solidão no trabalho remoto, no empreendedorismo digital é real e ela é mais comum do que se imagina. Mesmo com a presença constante das redes sociais, dos grupos de WhatsApp, dos atendimentos ou até mesmo das vendas, tem um tipo de vazio que pode se instalar. Um silêncio que não é externo, mas interno. E o mais desafiador é que muitas vezes essa sensação vem acompanhada de culpa, como se ela não fosse legítima, como se você não tivesse o direito de sentir isso, porque afinal você escolheu esse caminho, não é? Mas a verdade é que escolher empreender não deveria significar ter que suportar o peso do isolamento. E é sobre isso que a gente vai conversar no episódio de hoje. Se você já se sentiu assim ou se de alguma forma essas palavras estão mexendo com você, fica aqui comigo. Esse episódio é um espaço para acolher, nomear e cuidar. O que é a solidão no empreendedorismo remoto? Quando a gente fala em solidão, é comum pensar em alguém que está fisicamente isolado, uma pessoa sem companhia, sem amigos por perto, sem família. Mas hoje eu quero te convidar a pensar num outro tipo de solidão, aquela que a gente não vê. Você pode estar cercada de clientes, responder dezenas de mensagens por dia, participar de reuniões online, criar conteúdo para rede social e ainda assim se sentir profundamente sozinho. Porque estar só é diferente de sentir-se só. Estar só é circunstancial, é o tempo que você está fisicamente desacompanhada, mas não necessariamente você sente vazio nem desconexão. Às vezes, estar sozinho pode ser até prazeroso. Agora, sentir-se só é um tipo de solidão emocional, é uma ausência de vínculo significativo, de troca genuína, de espaço para ser você com verdade. E isso é muito comum no universo do empreendedorismo remoto, especialmente para mulheres que trabalham de casa, que gerenciam tudo sozinhas, que acumulam funções e que muitas vezes não têm com quem dividir as angústias do dia a dia. O trabalho ele vai se tornando uma ilha. E essa ilha, por mais produtiva que seja, por mais que traga resultados, pode ser emocionalmente árida. A rotina vai ficando automatizada, o dia passa, você resolve 1000 coisas, mas não sente que viveu de fato. E quando você percebe, você está ali exausta, conectada com o mundo inteiro, mas desconectada de si mesma. E aqui entra um ponto importante. Não é porque você escolheu esse caminho que precisa aguentar tudo sozinha. A solidão emocional não é um preço justo por empreender com liberdade. Ela é muitas vezes um sinal de que algo precisa ser revisto, de que o modo como você está se relacionando com o seu trabalho e com o mundo está pedindo um olhar mais cuidadoso. A solidão no trabalho remoto, ela é silenciosa. Ela não chega fazendo barulho, ela se instala aos poucos, nos silêncios entre as tarefas, nas pausas que não existem, na ausência de troca real. E o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer é naturalizar esse vazio como parte do pacote, porque não é. A saúde mental, a sua vitalidade e o seu senso de pertencimento também fazem parte do seu sucesso. Então, vamos olhar com mais profundidade para isso? Sintomas e impactos da solidão não reconhecida. Agora que a gente já entendeu o que é essa solidão mais sutil,
que pode aparecer mesmo numa rotina cheia. A gente vai falar sobre como ela se manifesta no dia a dia. Porque muitas vezes ela não chega dizendo: oi, eu sou a solidão. Ela chega disfarçada, né? Ela se esconde atrás de sintomas que você pode estar sentindo sem perceber de onde vem. Por exemplo, o cansaço crônico, né? Aquela sensação de estar sempre exausta, mesmo quando você dorme bem ou cumpre todas as tarefas do dia. Um esgotamento que parece não ter muita explicação, né? Ou ainda a desmotivação. Você tem um negócio, tem metas, tem clientes, mas de repente começa a se arrastar para fazer as coisas. Nada empolga, nada parece suficiente. E mais, uma certa apatia. Como se tu tivesse perdido um pouco de graça, você olha para os seus projetos e não sente mais aquele brilho nos olhos. E, em alguns casos, a solidão não reconhecida pode levar à perda de confiança. Você começa a se questionar demais, a duvidar das suas decisões, a se comparar com os outros, principalmente nas redes sociais. E essa comparação constante pode se transformar em autocrítica. Você começa a se cobrar mais, se culpar por não estar rendendo tanto, por estar se sentindo mal, e isso só aprofunda o buraco. Algumas mulheres relatam até sintomas leves de depressão, como dificuldade de concentração, irritabilidade, sono irregular, alterações no apetite e aquela sensação de vazio que não passa. Sabe quando parece que está tudo certo, mas tem alguma coisa errada? Quando externamente está tudo andando, mas por dentro não tem ninguém aí? Esse é um dos maiores perigos da solidão emocional. Ele se camufla, e se a gente não nomeia, ele cresce, ele vai ocupando espaço, minando energia, drenando a nossa força vital. E isso tudo pode acontecer mesmo com produtividade, mesmo com aquela agenda cheia, com feed movimentado, com entregas feitas. Por isso que é tão importante prestar atenção aos sinais, porque a solidão não precisa gritar para ser urgente. Ela pode apenas sussurrar com uma linguagem do corpo cansado, da mente acelerada, do coração silencioso, e você não precisa esperar ela virar uma crise para buscar outro caminho. Eu recebi uma mensagem de uma empreendedora que dizia mais ou menos assim, que ela passava o dia trabalhando em casa, não falava com ninguém, e no fim do dia ela sentia um vazio estranho e que ela ficava pensando se isso era só com ela. E eu quero começar esse bloco respondendo diretamente a você e a tantas outras mulheres que vivem algo parecido, mas não tiveram coragem ainda de verbalizar, de dizer em voz alta. Não é só com você, e isso não te torna fraca, nem menos capaz e nem menos empreendedora. A solidão emocional no trabalho remoto é uma experiência muito mais comum do que parece, mas justamente por ser silenciosa que ela costuma ser vivida no segredo. Cada um achando que é a única a sentir isso, e é aí que ela se fortalece. Essa mulher, como muitas de nós, ela começa o dia já mergulhada em demandas, vai até o fim do dia sem nenhuma troca genuína, sem nenhum olhar, sem nenhuma pausa para escuta, né? Sem nenhum como que você tá, mas assim, de verdade, sabe? E quando esse tipo de vínculo ele vai desaparecendo da rotina, alguma coisa dentro de nós vai se calando também. A solidão, ela vai minando a vitalidade de dentro para fora. E o pior é que aos olhos do mundo, parece que tá tudo bem, né? Você tá postando, entregando, resolvendo, mas por dentro o silêncio é ensurdecedor. E esse silêncio pode alimentar uma dúvida cruel. Será que tem alguma coisa errada comigo? É muito importante nomear isso, porque a solidão emocional, quando não reconhecida, vira terreno fértil para autocrítica, para comparação e para culpa. É como se fosse ficando cada vez mais distante de si mesma, e isso dói. Então a minha resposta é clara, você não está sozinha nesse sentimento, e não, isso não é fraqueza, isso é um pedido do seu corpo e da sua mente por mais vínculo, por mais presença afetiva, por mais troca real. E reconhecer isso já é um passo gigante. E é a partir desse reconhecimento que a gente pode começar a reconstruir o caminho de volta para si e para o outro. Como a solidão se torna um ciclo?
A solidão tem um jeito muito sutil de perpetuar. Ela não aparece e vai embora. Ela cria um ciclo. Funciona mais ou menos assim. Quando a gente se sente sozinha emocionalmente, isolada, é comum que a gente comece a se fechar, a se recolher ainda mais. A apatia aparece, a energia diminui. Você começa a evitar interações, mesmo as que antes te faziam bem. Com o tempo, isso gera ainda mais distanciamento. Você se afasta de pessoas queridas, deixa de procurar por apoio, perde o hábito de compartilhar. E quanto mais distante você fica, mais forte se torna a sensação de estar só. É um ciclo. Solidão, apatia, distanciamento, mais solidão. E muitas vezes esse ciclo ele é alimentado pelo medo de incomodar, pela sensação de que ninguém vai te entender ou que cada um tem os seus problemas. Mas é justamente isso aí que mora a chave. A saída está no movimento contrário. Em vez de se recolher, buscar aproximação. Em vez de calar, começar a se expressar. Em vez de se esconder, se permitir aparecer. Do jeito que tá. É fácil? Não, mas é possível. E começa com pequenos passos. Caminhos terapêuticos para quebrar o ciclo. Agora a gente vai falar de solução, de cuidado, de caminhos terapêuticos reais e possíveis para quebrar esse ciclo de solidão. Primeiro, crie rituais intencionais de conexão. Pode ser uma chamada semanal com uma amiga que também empreende, pode ser marcar um cowork online, onde vocês trabalham juntas por vídeo, pode ser sair de casa e passar uma tarde num café com Wi-Fi só para mudar o ambiente e cruzar com outros olhares. Segundo, cultive uma rede de apoio real. Não precisa ser grande, mas precisa ser verdadeira. Busque grupos de mulheres com quem você se identifique. Participe de comunidades online, se envolva em lives, fóruns, eventos, está com outras mulheres que vivem desafios parecidos. Crie identificação, pertencimento e alívio. Terceiro, expresse o que você sente. Pode ser escrevendo num diário, pode ser mandando áudios sinceros para uma pessoa de confiança, pode ser com sessões terapêuticas onde você vai ter espaço para elaborar essas vivências com profundidade e sem julgamento. A solidão adora o silêncio, por isso a expressão é libertadora. E mais um ponto, não espere estar no limite para se cuidar. A saúde mental não é só o que a gente faz na crise, é o que a gente cultiva todos os dias. Conexão é um investimento em você e na sua capacidade de permanecer inteira nesse caminho de empreender com o coração. Agora eu quero sugerir um exercício prático, um convite bem direto para essa semana. Escolha uma ação de troca, uma só. Pode ser marcar um café com uma amiga que você não vê há um tempo, pode ser enviar uma mensagem de voz para aquela colega que sumiu da sua rotina, pode ser entrar num grupo novo de empreendedoras ou simplesmente sair de casa para trabalhar num lugar diferente. O gesto não precisa ser grande, mas ele precisa ser verdadeiro. Conexão não exige espetáculo, ela começa na intenção. Faz isso por você e depois me conta aqui como que foi. E para encerrar o nosso encontro de hoje, eu quero reforçar uma coisa muito importante. Solidão não é sinal de fraqueza, não é falta de competência, não é imaturidade. Ela é um pedido interno, um sinal de que algo em você está precisando de mais conexão, de mais troca, de mais vida compartilhada. Se você se identificou com o que falamos aqui, compartilhe esse episódio com outra mulher que também trabalha sozinha. Pode ser exatamente o que ela está precisando ouvir hoje. E se você tem um dilema, uma dúvida, uma questão que você gostaria que eu abordasse aqui, me manda mensagem pelo Instagram. Quem sabe o próximo episódio não nasce da sua história. Você não precisa passar por isso sozinha. E eu tô aqui para te lembrar disso. Até a próxima!